Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caminho for Life. Hoje uma honra, estou aqui com 3 mulheres ao meu lado. Patrícia, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. E hoje aqui com 2 grandes líderes da For Life, vamos apresentar. E é legal, Paty, que hoje o nosso podcast permite trazer diferentes tipos de líderes, né? Exatamente. E hoje a gente tem 2 perfis de grandes líderes, 2 mulheres poderosas aqui. A Jaqueline Deste, que é a nossa ouro For Life, já tem experiente, é mãe, avó e também super engajada em redes sociais. E ao lado dela, a Mariana Ximenes, uma grande líder também, uma jovem líder da For Life. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, né? Dar umas boas-vindas pro povo, né? Já que você primeiro, muito bem-vinda. Prazer, obrigada por esse convite tão maravilhoso de poder compartilhar aqui com vocês um pouco da vida da For Life, da vida da Jaqueline com For Life. Maravilha. É um prazerzaço poder estar aqui em São Paulo de novo, aqui próximo de vocês e compartilhar um pouco da minha experiência. Obrigada pelo convite. Mariana, da onde mesmo, Mariana? Eu sou de Dourados, do Mato Grosso do Sul, 100 quilômetros do Paraguai. Bacana, tá passando friozinho em São Paulo, mas vale a pena agora. É, mas lá faz frio também. E, Paty, o que é magnífico, que é um exemplo que a For Life abraça todos, né? Então a gente tem 2 perfis aqui extremamente distintos, mas poderosas e de grandes resultados na For Life. Exatamente. Estamos diante aqui de 2 mulheres com histórias, com sonhos, com desejos e com muita gana. Isso propriamente a gente fica impactado, porque eu conheço um pouco da história da Jaqueline, conheço um pouco da história da Mariana, e são histórias que nos deixam, assim, impressionadas. Bacana. Jaqueline, conta pra gente um pouquinho, então, resume sua história, se apresenta, como é que você conheceu a For Life, em que momento da sua vida? Olha, a Jaqueline é boliviana, tá? Mas agora amando muito o Brasil. Eu conheci For Life justamente morando em Barcelona, na Europa. Eu sempre conto que a Jaqueline foi uma menina sempre muito, muito, muito sonhadora. Sonhava com viajar pelo mundo, sonhava com deixar um legado. Imagina, eu já pequenininha, eu pensava em legado, eu pensava em servir, em ajudar. Eu sempre conto na minha história que eu pensei no momento ser freira, porque eu olhava que as freiras ajudavam as pessoas. A criança é muito inocente, né? Hasta que eu depois me enterei que as freiras não casavam nem tinham filhos. Aí eu falei, não, eu quero ter filhos, eu quero casar, enfim. Com o tempo dos anos, já sendo mãe, morando em Barcelona, tinha 3 filhos. Em realidade, quando conheci a oportunidade, eu estava em procura de um presente de Deus. Por que presente de Deus? Casei nova, separei nova também, mas lá eu estava praticamente com 5 restaurantes, administrando empregados, mais de 3 filhos, sem tempo. Meu ser interior queria qualidade de tempo, porque eu falei, se Deus me permitiu a honra de ser mãe, qual o tempo que eu estou dedicando à minha família? Qual o tempo que eu estou dedicando para mim? Era só trabalho, na correria. Estou falando de 15 anos atrás. Aí Deus escutou minhas orações, conheci a minha mentora, Carmen Solá, uma europeia muito sucedida na vida e com For Life também. Me apresentou toda essa oportunidade de como eu podia ser uma empresária do século XXI. Imagina, empresária do século XXI, uma mulher que possa dispor de tempo, qualidade, dinheiro, né? E bom, que todo mundo quer, saúde. Quando conheci o For Life, fiquei apaixonada pela missão de vida que tem os donos da companhia, David e Bianca Lisombi, pelo serviço, pela nanotecnologia e biotecnologia. Você sabe que hoje em dia todo mundo quer cuidar, né? Quer que os anos passem, mas que não se notem muito. Aí eu falei, eu quero isso. Mas sem conhecer nada da indústria, me submergi por completo a entender, a fazer, sobretudo, e compartilhar esse projeto empresarial com todo mundo. Nossa, fiquei apaixonada pela transformação da vida das pessoas, e começando pela minha, hein? Uhum. Eu levo 14 anos na For Life. Eu falava justamente com Mariana há pouco e com uma amiga que eu hubiese feito da minha vida 14 anos atrás se eu não hubiese tomado a decisão de formar parte
essa aventura maravilhosa com For Life. Então, mas isso é muito interessante, Jaque, porque você vê, olha a sua história, só que linda, que exemplo. Você era uma mãe, empresária de restaurantes, com 3 filhos em Barcelona, vinda da Bolívia, e descobriu um novo caminho que é a For Life, né? Então, nunca é tarde para recomeçar, né? Isso é a prova viva, né, Mariana? Você jovem aí, você vê uma história tão linda como essa. Com certeza, até porque muitas pessoas acreditam que estão velhos demais para começar com 22 anos. Acaba de se formar e fala assim, nossa, e agora? Porque não é isso que eu queria fazer. Estudou 4, 5 anos algo na graduação, na faculdade, e percebeu que não era, e a pessoa acha que é velho demais. Com 22 anos, imagina que loucura. Exatamente. E essa parte do serviço me toca bastante, porque o quanto é importante você transformar a vida de alguém. Não é só através da sua transformação, o propósito não é único, o propósito é de um todo. Então, esse espelho que você teve da sua líder, que te chamou, que te convidou, e aí você falou assim, puxa, que oportunidade linda é essa? Em ter um propósito e servir o outro também. Eu acho que a base de tudo é servir. Servir a outros. E muitas vezes a gente começa com um negócio paralelo ao que a gente está fazendo. Se você está trabalhando X horas do tempo em algum lugar, ou você tem um negócio próprio, mas ao final do tempo, nós vendemos nosso tempo pela saúde, ao final, pelo dinheiro. E depois, que passa? A saúde passa, bom, aí uma parte muito importante. No meu caso, eu estava estressada. Não precisa uma pessoa estar totalmente doente para realmente começar um negócio paralelo, começar uma oportunidade que permita que você tenha qualidade de tempo. Eu não conhecia nada, eu não sou profissional de saúde, sempre fui focada nos negócios, sempre fui visionária nos negócios, mas o negócio tradicional requer também muito investimento, a partir de tempo, investimento. Nessa oportunidade, abraça a todo mundo. E uma das coisas que eu fiquei apaixonada agora, Patrícia, que você falou do serviço, Bianca, que deixou esse legado de serviço, pensar pelos outros, pelas crianças, pelas mulheres, em realidade por toda pessoa que precisa dessa ajuda, já uniu com isso que eu sempre queria fazer, de ajudar em uma ONG, ajudar de alguma maneira, né? Por que não contribuir também, ser uma parte disso tão grande que já estava construído? Então, não só por uma cidade, por um lugar, sino pelo mundo. E isso me apaixonou também muito por For Life. Mas o servir também, ele é um dos pilares mais importantes do marketing de relacionamento, porque quando você patrocina uma pessoa, você tem que dar aquele acompanhamento, aquele suporte, você tem que servir, ou seja, seu tempo, tem que dispor do seu tempo para a pessoa e fazer aquele acompanhamento responsável. Então o marketing de relacionamento, ele consegue unir várias interfaces assim de um relacionamento, né? É tudo. Muitas, assim com erros, porque ninguém é perfeito, mas a gente se encontra com espelhos, você vai encontrando com pessoas, pero esse não me falou, mas esse me falou, mas esse brigou comigo, e sempre estamos na vida, tudo é relacionamento, dando certo, dando errado, mas o importante é cada dia tentar ser melhor. E que é melhor que uma oportunidade que seja de ganhar. É uma dança realmente maravilhosa, por isso eu fiquei apaixonada, porque você vai descobrindo o potencial que você tem no caminho. Vai acontecendo situações, vão ocorrendo momentos que você tem que vencer muitas situações para você ser melhor. E como que você veio parar no Brasil, hoje com grandes resultados, a pessoa acompanha você no Instagram, hoje mora em Alphaville, como é que tá a sua vida hoje com For Life? Bom, primeiro que eu sempre falo que Brasil e eu temos algo. Eu tenho algo com o Brasil. Gosto de terra onde tem muito mato, mas também tem praia. Vocês sabem que meu país não tem mar. E eu sempre gostei do mar, de praia e tal. Eu gostava de morar em Barcelona, mas eu não me via morando em Barcelona para toda a minha vida. Com o Brasil aconteceu tudo totalmente diferente. De meu mapa, sabe, meu mapa de meus sonhos, sempre estava Brasil. Desde quando eu comecei na For Life, me ensinaram, coisa que antes eu não conhecia, o mapa dos sonhos, né, para você visualizar. Aí, sei lá, eu
sou muito visual. Quando eu vi o mapa e vi Brasil grande, falei, eu quero Brasil. Eu já havia estado no Brasil faz tempo atrás. O português eu já escutava, porque eu na fazenda escutava canais brasileiros, Rede Globo. Mas eu falei, um dia eu vou estar por aí. Eu coloquei no mapa de meus sonhos bandeira do Brasil, pessoas, assim, muitas pessoas do Brasil lá no meu mapa de meus sonhos. Inclusive eu, como se estivesse casada, da mão olhando o mar. Aí eu fiquei apaixonada pelo Brasil. Faz tempo atrás, que quando eu cheguei de Barcelona para meu país, para a Bolívia, eu falei, eu quero ir para o Brasil. Comecei com o Brasil, mas no momento a empresa não estava ainda legalmente constituída no país. Aí eu falei, bom, aqui no momento vai passar um tempo. Quando a For Life começou a legalizar tudo, a empresa aqui, mas tudo tem seu tempo, né? Eu tinha que fazer o trabalho que tinha que fazer na Bolívia. Aí, meus sonhos sempre estavam aí focados no Brasil. Eu tive um convite para fazer uma palestra aqui na parte de Guarulhos. Quando eu tenho uma visão de algo, meu corpo começa a sentir. Comecei a arrepiar. Não sei se lembra, Patrícia, que eu falei, nossa, o que eu estou olhando para o Brasil, o brasileiro é tão acolhedor, sabe? O brasileiro gosta de cuidar, o brasileiro gosta de grana. E o país é gigante. Eu tenho que entender essa língua que eu já entendia, mas tenho que falar. Por esse convite eu fiquei um tempinho aqui. Aí falei, acho que 3 meses vou ficar, ou 6 meses. Passaram 3 anos, né? E acho que vamos por mais, porque eu me sinto como se essa terra eu fosse parte dessa terra. Foi assim que eu cheguei no Brasil. Primeiro ano foi adaptação, praticamente, porque eu tinha coisas que não entendia, que o vaso em espanhol, o copo, muitas coisas que foi adaptação. E depois fiquei apaixonada pelo Brasil. E aqui, com essa ideia de fazer acontecer as coisas. Olha que linda essa história, né, Paty? Agora me veio à cabeça, né, que a gente lançou recentemente, a Forflix. E lá tem um curso que ele já é consolidado na indústria do marketing de relacionamento, que é os 8 passos para o sucesso, ou 8 hábitos para o sucesso, como alguns dizem. E o primeiro é exatamente isso que a Jaque falou, é o quadro dos sonhos. É onde você consegue vislumbrar ou ter a perspectiva da sua vida daqui 3, 4 ou 10 anos. Então, o quadro dos sonhos, para você buscar esse objetivo, acho que é muito importante, né, Paty? Exatamente. E vendo, assim, 2 mulheres poderosas à nossa frente, muitas pessoas perguntam, poxa, mas a vida é perfeita. Estão fortes, sempre sorrindo, e ninguém imagina os bastidores, que é muito importante, porque quando a gente tem um posicionamento forte, as pessoas acreditam assim, tudo é perfeito, né? Só que todos nós sabemos o quanto é desafiador os nossos dias. E vocês sabem que cada vez mais que vocês depositam, acreditam nos sonhos de vocês, aquilo se torna um combustível para que vocês possam alcançar esses sonhos, né, Mariana? Com certeza. E até o Léo tava falando desse mapa dos sonhos. Eu sou a louca de buscar as coisas na ciência. E hoje a gente já tem evidência sobre isso. É chamado de journaling. A ciência já comprova o quanto é importante e o quanto isso... Você não é louca, é um privilégio da nossa geração. É um privilégio verdade. ter essa ferramenta. Hoje em dia, buscar as coisas mais fáceis. Garanto que lá 15 anos atrás, já que não tinha. Eu falo assim, eu sou a louca porque eu acredito, quando eu vejo e coloco em prática, experimento, eu acredito, eu vi, tem aquele livro bem antigo, acho que chama GoPro, que fala dos 8 hábitos. E aí depois eu quero... Mas será que a ciência já estudou sobre isso? Será que validou? Porque eu acredito que a ciência não vai comprovar tudo o que a gente já sabe. Mas eu busco a evidência para saber se já existe. E sobre o mapa dos sonhos já existe, o journaling. E que o ser humano, ele precisa disso. De olhar para ele... Muitas pessoas acreditam que a gente precisa de disciplina primeiro. E não de motivação. Mas, na verdade, não. A neurociência já explica pra gente que a gente precisa de motivação primeiro. Porque a disciplina, ela demora pra ser desenvolvida. Mas o problema é que as pessoas confundem motivação com euforia. Elas acham que motivação é acordar todo dia vendo ursinhos carinhosos, que vai ser tudo maravilhoso, que é maravilhoso ir treinar todos os dias, que é maravilhoso trabalhar, fazer 200 ligações. As pessoas acham que isso é motivação. Mas não, a motivação são os motivos para a sua ação. Que a Jaqueline colocou aqui muito bem com a história dela, da onde ela estava, que ela tinha motivos porque ela queria ir pro Brasil, ela tinha motivos dos filhos dela. Então, toda a história dela, eu vi ali muita motivação. Sim.
Então, as pessoas, elas precisam entender isso. Mas elas não vão ter essa motivação a acordar e ter clareza dos motivos dela pra ação se elas não revisitam todos esses motivos. E o mapa dos sonhos é uma forma muito simples de todo mundo revisitar. Aonde eu quero chegar? Que estávamos conversando antes, né, Jaqueline? Quero chegar lá, em tal lugar. E Mariana, você tocou algo muito importante, né? Do mapa dos sonhos. Eu acho, será que meu sono vai motivar você? Não. É teu próprio sono, então. Perfeito. Parece absurdo, né? Mas a gente começa como uma criança a fazer recorte, a imaginar, e os olhos é outro brilho quando você... Impressionante, mas o cheque que eu fiz do que eu queria ganhar, eu coloquei no mapa do universo, né? Coloquei um universo, tá? Que For Life pagava gente, sei lá, 300 mil bolivianos. Eu coloquei no bolivianos, tal. Um dia e vai legal lá. Viagens que eu fiz, cruzeiros que eu ganhei, tudo pago. Lugares 5 estrelas. Conheci lugares surreais com For Life. E outra coisa importante, casa, carro. Mas, além de tudo isso, a sensação que você tem interna. Na For Life, quando eu fiz um mapa dos sonhos, é impressionante, mas o mapa de meus sonhos, a casa que eu vim morar aqui era igualzinha a que eu tinha recortado lá no mapa dos sonhos. O carro que eu tinha também, lá segundo carro, 0 km que eu comprei na Bolívia no primeiro momento, era era exatamente igual que eu coloquei no mapa dos sonhos. Tantas coisas que a gente pode fazer com desenhar praticamente onde você quer chegar. A circunstância pode mostrar no momento que não está na tua condição. Porque isso nos ensinaram. Não, para aí tem que ser muito realista, fala, né? Bem no chão. Mas quando você realmente faz, age, é impressionante as coisas comentam a conquista também, né? O prazer pela conquista de você conseguir também é inigualável, né, Jaque? É algo... Olha... você falou outra coisa importante também, referente, né, na conquista, nos sonhos. Quando a gente começa a fazer, o outro dia perguntaram a Flávio Augusto, que eu amo escutar sempre pessoas com resultado. Que é melhor, a disciplina ou a visão? Acho que as duas são importantes, mas é muito importante a visão. Porque com a visão, você consegue a força, para mim, que vem de Deus. Porque tem coisas que você vai fazendo que são de Deus. Mas é com visão. Porque a disciplina pode cansar. A disciplina pode ser você como um robô, sabe? Vou fazer isso porque eu tenho que fazer. Mas não porque tem uma motivação. Aí, essa visão, onde você quer chegar, como você se visualiza. Essa vez que eu alcancei o ouro, e eu senti o abraço de David e Bianca Lisombi lá, abraçando. Essa satisfação foi que eu sinto até agora, que tenho ganas de chorar quando eu vou lá, porque um dia eu visualizei isso aí. Mas não pelo cheque, sabe? Esse cheque que chegou na minha conta, quando eu alcancei essa qualificação, que já era um dos meus sonhos bastante forte, trabalhado com... que você falou detrás de bambalinas, que acontece atrás, que é outro momento, ou quizá daqui a pouco vamos a contar essa parte do processo, né? Mas quando você está alcançando esse sonho que um dia você visualizou, nossa, eu lembro esse momento, meus filhos pulavam, eu, assim, mas não por mim, sino porque chegar aí é que você ajudou a outras pessoas a alcançar também essas metas, esses sonhos. Eu tenho histórias da minha equipe, pessoas que com temas de saúde, filhas que hoje em dia estão, nossa, pensaram que não iam a perder a vida, agora estão vivas com mais de 20 e pico anos, vivendo uma vida de qualidade. Pessoas que, meninas de 22, 23 anos, mais solteiras, que não tinham como, que trabalhavam de tudo, fazendo brinco, fazendo uma coisa ou outra para poder subsistir e poder ser essas mais responsáveis. Comprando o primeiro carro, comprando o primeiro apartamento, e tenho famílias, já empresários, a esposa de empresários, que o empresário estava passando um momento difícil, e eles tiraram dinheiro da conta da esposa,
com o tema da For Life, que ela foi construindo e foi fazendo. Histórias de pessoas que realmente nunca imaginaram um dia estar falando diante de pessoas e vencer os medos. Essa satisfação maravilhosa que o meu coração enche, o peito, a parte desse cheque, né? Sim. Maravilhoso. E você tocou num ponto bem importante, porque para você ter êxito dentro da companhia, dentro da For Life, você precisa ter o quê? A vontade de vencer. Que eu acredito muito, esse desejo, esse quadro dos sonhos, saber onde você quer chegar. Vão acontecer situações, desafios? Vão, mas faz parte. Mas para que você tenha êxito, para você deixar um legado, você tem que passar por essa jornada. E hoje em dia uma coisa importante também que a Mariana citou é a forma hoje em dia que você trabalha os seus sonhos. Não adianta você pegar o celular, hoje em dia tá todo mundo conectado em celular e falar assim, eu sonho com essa bolsa, eu sonho com esse carro. Não é. O quadro dos sonhos, o conceito dele é você treinar o seu cérebro a ver aquilo que um dia você vai conquistar. Então por isso que eles falam que você monta um quadro dos sonhos, você imprime ele, aí tem aquele ditado que você coloca na porta do seu guarda-roupa, na parte de trás da porta do seu quarto, tem alguns que colocam no teto, porque o cérebro precisa estar sempre vendo. O que os olhos não vê, o coração não sente, ditado. Então você precisa treinar sempre o seu cérebro tá vendo aquilo que um dia você pode conquistar. Isso é importantíssimo que a Mariana falou. E agradecer, Léo, porque no Journal ele fala sobre a gratidão, que o segundo passo seria a gratidão. Porque por vezes, quando nós tem essa questão da dopamina, de nós estarmos muito viciados e cada vez a gente quer mais. Então, por vezes a gente alcança algo, mas não é o suficiente. Alcançou o carro X. Mas todo mundo já tem, aí você já tá no meio de pessoas que talvez tenham aquele carro. Não, mas então, vamos dar um exemplo aqui, né? Que eu não entendo nada de carro, mas meu marido entende. Alcancei uma BMW, mas agora eu quero a Porsche, não quero mais a BMW. E a pessoa fica assim, e ela não, se pensar mesmo no marketing de multinível, a pessoa, em vez de ficar feliz porque alcançou um diamante, mas deveria ser diamante elite. E aí depois, e o presidencial? E aí a pessoa não agradece, não vê o quanto ela foi para conquistar aquilo. E essa parte da gratidão é muito importante para você conseguir conquistar os seus próximos resultados. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E tem uma coisa importante, é você celebrar. Cada vitória, cada conquista, você tem que celebrar. E você nem se for para falar com você mesmo, olhar no espelho e falar, parabéns, você venceu, você conquistou. Essa parte é muito importante. Mariana, fala um pouquinho da sua história. Então, como que você conheceu a For Life? É um conteúdo rico, né, Paty? Você aprende a conversar com a Mariana. A Mariana é uma jovem, assim, de grande potencial, que ela enriquece, né, qualquer tipo de reunião, de conversa. Eu tô intimidada agora, porque eu tô arrepiada com a história da Jaqueline, com todas as situações, mas é brincadeira, porque eu sei que cada um tem a sua. E agora a gente tava falando sobre a questão de você poder começar do zero, e uma nova, não é nem uma nova empresa, mas uma nova área, e foi aquilo que eu fiz, porque hoje já faz 10 anos que eu estudo, já tem uma década que eu estudo sobre saúde, já faz 5 que eu trabalho com saúde, especificamente na área da suplementação, mas eu sou engenheira civil de formação, e tenho até pós-graduação nessa área, tenho um caminho aí em segurança do trabalho, na área ambiental, e quando eu me formei, pouco antes de me formar, eu tive a oportunidade de fazer graduação sanduíche, estudar 1 ano na Alemanha. E quando eu fui para lá, eu comecei a me atentar para a parte da alimentação. Primeiro que eu tinha tempo livre, e antes de ir para lá, eu sempre busquei muito a questão do servir ao próximo, conhecer pessoas diferentes, conhecer culturas diferentes. Para mim, isso sempre foi muito importante, mas eu encarava como um hobby. E como a Jaqueline falou sobre serviço, hoje eu sou especialista no sistema de saúde mais antigo do mundo, que é o tradicional indiano, e lá nós usamos uma palavra em sânscrito que chama Dharma, que é para falar sobre propósito. E várias culturas têm isso. E eu encaro muito, sempre que eu estudo cada vez mais sobre a filosofia védica e outras filosofias também, eu encaro muito o nosso propósito com o serviço. E eu encaro muito que o nosso propósito está com o serviço ao próximo, independentemente do que você faz. E que ele está muito mais ligado com os seus talentos e dons do que com a sua profissão. Tá muito mais ligado com, se você é uma pessoa comunicativa, você vai trazer esse diferencial sendo engenheira, sendo uma policial. Então, eu acredito que tá muito ligado com isso, com o que você tem de melhor, e eu acredito que as pessoas têm dons e talentos únicos e têm que explorar isso. E é algo que a gente pode ver na For Life.
Porque a gente precisa, nós estávamos conversando sobre isso, né, Jaqueline? A gente precisa de cada pessoa. A gente precisa da pessoa comunicativa, da pessoa que é mais do fechamento. Então, nós precisamos disso. E eu sempre entendi muito, eu sempre vi muito isso nas pessoas, que cada uma era diferente. E quando eu fui para a Alemanha, eu comecei a despertar o meu olhar para a alimentação. Voltei gordinha, tomava muita cerveja por lá. E eu fui uma nutricionista e comecei o que ela falava, eu falei assim, que eu sou a louca dos estudos, o que ela falava assim, então eu vou estudar sobre isso pra saber se o que ela tá falando é verdade, eu quero ter essa outra base. E eu comecei a estudar e quando eu vi, eu era uma autoridade sobre isso sem saber. Porque todo mundo me perguntava, Mariana, o que eu faço na minha alimentação? Eu falei assim, gente, eu tô me formando em engenharia civil, por que vocês estão me perguntando sobre isso? E foi quando eu entendi que eu tinha que ir para essa área, porque se as pessoas me perguntavam muito sobre isso, mesmo o meu dia sendo sobre cálculo estrutural, coisas em outro sentido, eu tinha algo ali que era mais que um hobby. E foi quando eu comecei a me especializar mesmo, não só brincar de pesquisar sobre saúde, mas ir estudar de fato. Foi quando eu me encantei pela medicina indiana, que é uma medicina muito natural, que inclusive, aí tem vários pontos da minha história, mas para resumir, obviamente, inclusive quando foi me apresentado a For Life, eu falei assim, é uma empresa ayurvédica. Porque são nutracêuticos, são fitoterápicos, são ervas. Explica um pouquinho para quem não sabe o que é essa medicina ayurvédica. A medicina ayurvédica, o sistema de saúde tradicional indiano, é o mais antigo do mundo. É datado aí de 4 a 7 mil anos. A gente chama de Ayurveda. Ayu significa vida, e Veda seria o conhecimento, a ciência. Então, seria um conhecimento da vida. Em que eles deixaram, claro que naquela época não existia ciência, não existia, assim, você estudar uma população, mas eles tinham isso pela observação. Eles já desenvolviam essa observação e foi quando foi datado tudo. Então, como eu falei, é o sistema de saúde mais antigo do mundo que é datado, que a gente conhece, que tem registros. E muitas pessoas, quando conhecem o Ayurveda, quando conhecem essa medicina tradicional indiana, acreditam que é só para prevenção, porque tem lá sobre rotinas, como deveria ser a sua conduta nas suas rotinas, na sua alimentação, na sua suplementação, que as pessoas acham que o Ayurveda não fala sobre suplementação, mas o Ayurveda já falava para você deixar água à noite em um copo de cobre, e no outro dia beber. Ou seja, já falava sobre formas de suplementar cobre, que hoje a gente não precisa disso. Hoje a gente tem a facilidade da tecnologia. Mas também, nós temos até hoje na Índia, eu tive a oportunidade de ir para lá em 2023, no fim de 2023, fiz 2 cursos em 2 hospitais por lá, e lá até hoje tem também o tratamento de doenças. Então, pessoas que estão debilitadas vão para os hospitais ayurvédicos, e é outro sistema, nada a ver com a medicina moderna, mas que existe todo um procedimento. Valoriza muito a natureza, né? Tudo que vem da natureza, todos os nutrientes que a gente consome, tá tudo na natureza. Exatamente. Até eu queria muito cura, fazer... né? Da natureza. Exatamente. Eu queria muito fazer, quando eu fui pra lá, um curso, que depois eu descobri que dava pra fazer vários cursos online também, lá na Índia. Um curso a gente chama de Dravyaguna, porque todos os nomes são em sânscrito, mas seria de ervas, a utilização delas. Mas eu acabei não fazendo porque normalmente se estudam as ervas de lá. E aqui no Brasil é outra realidade. Sim. Assim como cada lugar, enfim. E quando eu me deparei com a For Life e fui, óbvio que quando me apresentaram a For Life, eu falei assim, olha, eu vou ter que estudar tudo isso, saber o que tem dentro. Eu não vou sair provando nem indicando para ninguém sem saber. E quando eu fui vendo... É claro que para além do Plus e do Trifactor, que são os básicos, vamos dizer, da companhia, alguns que são específicos para alvos que a gente tem, eles têm muito fitoterápicos, muitas ervas. Então, é tudo muito natural e foi muito de encontro com aquilo que eu estudo. Então, a gente sabe o poder das ervas. Claro que, tanto é que a Anvisa já tem proibido várias ervas de serem consumidas aqui no Brasil se você não tiver a prescrição de um médico, de um nutricionista, porque a gente já entende que isso não é assim, vou tomar a rodo chá de hortelã.
tem um efeito. Se não tivesse um efeito, não ia ter o excesso, né? Então, hoje a gente já tem esse conhecimento e já tem muitas pessoas que fazem PhD nos fitoterápicos. E quem te apresentou a For Life? Quem é seu patrocinador? O Anderson já esteve por aqui, eu conheço o Anderson há bons anos, ele trabalhou na parte da computação, vendendo computador no Paraguai, eu falei aqui que eu moro a 100 quilômetros do Paraguai. Anderson Carpes, nosso presencial elite. Exatamente, Maravilhosa pessoa. Ele é mesmo, e meu pai conhecia há muitos anos porque comprava com ele computador. E depois ele fechou e ele abriu uma franquia de treinamentos de alta performance, a Franklin Covey. E eu fui cliente dele, foi quando eu conheci o Anderson, porque na parte do computador só meu pai conhecia, foi quando eu conheci o Anderson, fiz treinamento, isso antes da pandemia. Mas depois tinha o contato dele, mas nunca mais o tinha visto, nem nada. E ele ligou pro meu pai falando que gostaria muito de apresentar pro meu pai uma empresa de produtos naturais, de suplementação. Ele falou assim, tudo bem, mas você vai apresentar pra minha filha, porque é ela que entende disso. Se ela falar que tudo bem, que ela gostou, aí eu começo a consumir. Senão, não. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a For Life e fazer uso. E eu tô apenas há um ano. A Jaqueline contou que tá há 15 anos na empresa, eu estou aí, vai fazer um ano mês que vem. Bacana, e é muito legal, né, Paty, porque a gente acompanha a motivação da Mariana para fazer o negócio, né, a gente acompanha as reuniões dela em feiras e eventos no Mato Grosso, tudo é bem bacana, e cada um tem as suas estratégias, né, isso que é importante, não existe uma regra para desenvolver a For Life, cada um usa da sua rotina, da sua estrutura e consegue desenvolver o negócio. Exatamente, e se tem um detalhe que quando eu conheci a Mariana, ela falou, Patrícia, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é muito ajudar as pessoas, não é? Então, isso é muito legal, porque a Mariana, ela estudou todo o conceito, todo o mecanismo de ação, para depois explicar para as pessoas, falar com as pessoas, e agora, com todos os produtos, poderá ajudar muito mais as pessoas, né? E para mim é muito importante a experiência. Tudo que eu estudei, quando eu comecei a estudar nutrição, estudei sobre cetogênica, eu fiz cetogênica. Estudei sobre jejum intermitente, eu pratiquei jejum intermitente. Eu nunca cheguei a ser vegetariana nem vegana, mas já fiquei 30 dias vegano, 30 dias vegetariano, porque pra mim é importante a experiência. E quando eu conheci a For Life não foi diferente. Eu estava falando de outras suplementações, que eu até vim aqui para uma feira, eu sempre gostei muito, pra mim sempre foi uma dificuldade, porque quando a gente pensa em negócio, é difícil você experimentar tudo o que você oferece quando você oferece de suplementos. É quase que impossível. E aí, quando eu conheci a For Life, não foi diferente. Eu falei assim, olha, muito legal, mas eu já sei aqui, eu vou testar esses produtos, já sei como eles funcionam pela teoria, mas eu vou testar isso comigo, com meu marido, selecionei 4 cobaias. Comigo, com meu marido, com a minha mãe e com meu pai. E depois até fiquei pensando, se meu irmão topar com meu irmão, porque meu irmão, ele tem um espectro do autismo. Então eu falei assim, já vou testar com ele também. Então eu já fiz a lista ali do que eu queria, do que cada um ia tomar, de qual seria a dose, de como seria, e fiquei em cima deles, pra saber esse resultado. E como que foi as primeiras reações, assim, na primeira semana, primeiro mês de uso, o que você começou a notar? A primeira pessoa a ver resultados foi a minha mãe. A minha mãe, ela já tá na época da menopausa. Eu trabalho com mulheres 40+. Normalmente, as minhas clientes já estão na menopausa ou perimenopausa. Então, elas estão sofrendo alguns sintomas que minha mãe estava sofrendo. E minha mãe demorou para se identificar com alguma reposição hormonal. E ela se identificou com uma, para variar, a mais cara de todas, né? A gente é assim, vamos identificar com a mais cara. E aí ela conseguiu fazer por um tempo e falou assim, agora eu tenho algumas prioridades na minha vida e eu, infelizmente, não vou conseguir seguir por um ano e depois eu volto. E foi quando eu trouxe a For Life, até os que eu passei para ela foi o Plus e o Rio Vida. Depois, em outras oportunidades, a gente pode falar melhor sobre os produtos. Quem tem Forflix pode já ir atrás. Já vai lá maratonar o que é Plus, tá fazendo nosso merchan da Forflix já. Aí, ó. Eu não combinei com a Mariana, não. Aí, eu já passei pra ela e, assim, eu já comecei a notar que ela tava diferente. Porque a minha mãe, ela tem isso que nós estamos falando de motivação. Ela tá mal, ela tá triste, ela tá... O que for, você não percebe. Só que quem é mais próximo tem ali, sabe, quando ela tá mais cansada... E ela tava lá fazendo acontecer e eu comecei a perceber que ela tava mais feliz, mais animada. Foram, assim, questões subjetivas que eu percebi. E depois de menos de 10 dias, ela me falou, Mariana,
Eu não sei se isso vai atrapalhar o meu sono, porque chega às 7 horas da noite, eu tô com disposição ainda. O que antes eu tava me arrastando, que eu tava lutando, porque eu tenho isso dentro de mim, essa força. Então, pra mim, mas era uma luta. Era assim, eu fazia uma força de fato e agora tá fluindo de uma forma natural. E eu tô me sentindo tão bem quanto quando eu fazia reposição hormonal. E pra mim isso foi muito forte, porque eu que atendo, principalmente, eu não sou médica, eu atendo nesse acompanhamento de rotinas e tudo mais, as minhas clientes passam por esses sintomas e eu sei o quanto é puxado, porque todas as minhas clientes, elas trabalham, estão 40 anos, 45 anos começando a vida. Então, eu vi, assim, em todas as pessoas que eu atendo diariamente, eu vi ali a minha mãe, claro, sendo a minha mãe. E depois também, o meu irmão, que ele tem esse espectro do autismo, ele mudou completamente. Para quem conhece, assim, o Benjamin, você faz uma pergunta para ele e ele para e responde nessa velocidade. E ele começou a ter uma resposta mais rápida. Olha que e ele começou a focar mais, porque ele já tem 35 anos. Então, ele até gravou esse depoimento para nós. E aí, ele começou a ter mais paciência com as crianças. Então, a gente sabe de vários sintomas que os espectros do autismo têm e como isso vai piorando ao longo da idade. Exato. E ele foi tendo essas respostas que o meu pai falou assim, o que é que você passou pro seu irmão? Porque ele tá com mais foco, ele atende as pessoas, ele responde e a gente já esperava essa demora na resposta. E foi curioso, Léo, porque nós fizemos um evento para apresentar os produtos e uma das pessoas que trabalha com a minha cunhada foi... E quando a gente foi contar o depoimento do meu irmão, ela soltou, assim, bem alto na sala. A gente falando assim, o Benjamin tem mostrado diferenças e eu vou chamar a Angélica, que é a minha cunhada, para contar a experiência dele. Falou assim, nossa, é outra pessoa. Até todo mundo olhou assim para ela, nem a gente esperava essa reação. Então... Contei essas experiências, mas se você quiser, a gente fica 2 horas aqui contando experiências. Isso é lindo, Mariana, porque a magia dos produtos da For Life, eu venho escutando algo, assim, depoimentos incríveis, assim. Sim. A Jaque, a gente já conversou muito na sede também, porque são suplementos que é difícil quando, por exemplo, uma mulher, por exemplo, vocês, quando vocês passam maquiagem, quando vocês preparam o cabelo, é uma coisa visível no olho das pessoas. Porra, ela arrumou o cabelo, ela tá maquiada, passou um batom. A magia dos produtos For Life, você não consegue ver, porque é interno. Esses benefícios é imensurável o bem que faz para as pessoas, né, Jaque? Ao longo da sua trajetória, você deve ter depoimentos também incríveis. E a nossa linha de produtos é quase completa, né? Realmente, muitas pessoas, sim, é porque você está dentro. Eu chegava quando eu cadastrava pessoas que falavam, sim, Jaque, mas o produto o quê? Assim, duvidando, né? Eu falei, você experimenta. Se você não vê resultado, eu devolvo o dinheiro e tal. Nunca aconteceu isso. Tá Por vendo? quê? Porque as pessoas se apaixonam pelo produto. Tem casos que testemunho que eu fiquei escutando, que eu chorava, agradecida com Deus por eu ser parte da For Life, por ser um instrumento para chegar a outras famílias, a outras pessoas. Imagina escutando agora a Mariana, ela é nova e ela agora tem um conhecimento, não só técnico, prático, que ela já agora está impactando outras vidas. Agora, em tema saúde, a família, a primeira que experimenta a família. Eu, quando a primeira vez que experimentei o produto, eu levava um resfriado. Meu sistema imunológico estava por chão. Eu toda a vida devia estar com uma injeção que era Pendiven. E eu sou anti-fármacos, mas eu precisava, porque cada vez que eu ficava mais estressada, meu sistema imunológico ficava, nossa, horroroso. Esse resfriado já não fazia nada, o antibiótico não fazia nada. E eu estava já cansada. Quando me apresentaram um negócio, minha mentora falou, Jaque, você está consumindo os produtos? Olha a minha ignorância. E aí eu com 30 e pico anos, olha, você é nova e você, nossa, sabe muita coisa, que parabéns para você. Aí no meu caso eu falei, serve para o resfriado? Olha a ignorância minha. Falei, Jaque, tem que tomar. Mas como a gente não pensa que é uma medicação porque está acostumado, ele falou, eu falei, o que tomo? E falei, abre o Plus. Na Europa, eu me cadastrei com um kit, que era 600 euros no momento. E tinha produto, só que, ok, o que faço? Abre, pega 10 de Plus, 8 de transfer regular, Rio Vida, não sei o que. Falei,
Será que a gente duvida, né? A gente não conhece. Suplementação. Mas eu falei, eu posso tomar tudo sim. Então eu falei, ok. Peguei tudo na mão. Tomei sim. Gente, essa mesma noite eu comecei a eliminar tudo que estava ficando aqui já não fiquei resfriada durante 5 ou 6 anos depois. Sabe? Quando já vem esse resfrio forte, que não é que a gente vai ficar imune a tudo. Mas é diferente, totalmente diferente. No meu caso, famílias perto, meus filhos têm uma fé com os produtos que quando já eles veem que todo mundo está resfriado, mãe, preciso plus, mãe, preciso meus produtos. Então, realmente o que disse que faz, ele faz. E como cada vida é diferente, cada corpo é diferente, vai agir de uma maneira diferente. Sim. Mas que bom a gente ser parte da For Life com produto. Eu falo classe A. São produtos classe A. Mas isso é recente, Jaque, porque a pandemia, infelizmente, ela trouxe algumas sequelas para a população, né? E a população brasileira em si, ela tá começando a acordar agora só para a saúde. Infelizmente, porque teve pessoas que tiveram perdas na sua família. E os nossos produtos, ele não tem restrição, né, Paty? Isso que é magnífico, né? Assim, ele é para todas as idades, para todo... Os benefícios dele é imensurável, assim. Exatamente. O que acontece? Quando a Mariana cita sobre 40+, que ela tem um público grande, que ela atende, é que assim, as pessoas às vezes não se preocupam com o antes, elas vão se preocupar com o depois. Então, quando elas chegam nessa fase, elas, né, começam a sentir várias situações de uma vida diferentes que você não sentia lá atrás. Exatamente. E aí você para e pensa, fala assim, puxa, e agora? O que eu faço? Agora, o quanto é importante você já se prevenir. Perfeito. Você lá atrás já começar a pensar, porque as pessoas não pensam. A gente tem 4 pilares que a gente deveria seguir, que são super importantes, que é o quê? Gerenciamento do sono, uma alimentação adequada, uma atividade física e gerenciamento do estresse. E, infelizmente, durante o nosso dia, às vezes a gente não consegue seguir, né, ser regrado. Mas o quanto é importante você se suplementar. E tá com suplementos da For Life. Posso falar uma coisa, Paty, com relação a isso? Eu acredito muito que... Eu falo muito, tanto para as minhas clientes personalizadas, quanto para as pessoas que estão nos meus cursos, que a gente precisa buscar uma minimização de danos. Porque, às vezes, as pessoas ficam... A vida ideal. O ideal seria se dormíssemos 9 da noite. O ideal seria se não utilizássemos telas 2 horas antes de dormir. É isso que talvez algumas pessoas nem saibam. Mas o ideal seria 1 hora antes depois que acorda, não pegar também celular, nem usar nenhuma tela. E as pessoas, às vezes, olham para isso e falam, aquele 880. Ah, não consigo fazer o ideal. Ah, então tá tudo certo. Então eu vou seguir fazendo nada, chutando balde. Mas, na verdade, a gente tem que buscar essa minimização de danos. Se você é um profissional que precisa, é muito nobre da sua parte, trabalhar na parte da noite, se você é um trabalhador noturno, você já vai ter perdido o seu sono, negligenciado uma parte da qualidade. Você pode dormir o quanto for depois, você já vai ter negligenciado a parte da qualidade, que é muito importante e pertinente para muitas questões, regular hormônio e também cuidar da nossa memória, enfim. O sono é uma orquestra e é um dia só para falar sobre ele. Mas, se você não tem isso, você tem que tirar 10 ou o mais próximo de 10 na alimentação, na hidratação, talvez no gerenciamento do estresse, porque perder uma noite de sono é um tipo de estresse para o nosso corpo. Então, se você que está escutando agora, gente, você aí não consegue, em alguma parte, você ainda tem muita dificuldade, exercício físico eu ainda não consigo implementar na minha rotina. Eu me movimento o dia inteiro, e isso é importante, atividade física é diferente de exercício físico, mas ainda não consegui colocar o exercício físico. Melhore nos outros pontos e dê um suporte. Por isso que hoje a gente fala, as pessoas às vezes veem, uma terapeuta Ayurveda falando tanto de suplementação, porque a gente fala de coisas mais naturais, de ervas, mas hoje é imprescindível. O que antes era assim, era um complemento, era a cereja do bolo, hoje é imprescindível por conta do estilo de vida que a gente tem. Nós estamos em São Paulo, eu sou de Dourados, no Mato Grosso do Sul, como eu falei, lá minha qualidade de vida é 1000 de 10, vamos dizer assim, aqui é 2 de 10. Então, assim, nós precisamos olhar para isso. Se a gente já perde muitos pontos, o que a gente pode fazer para dar esse suporte para o corpo? Eu costumo dizer uma coisa muito simples. Você vai num restaurante e pede um suco de abacaxi e na hora que você toma, você fala, nossa, que esquisito, não tem gosto de morango. Ninguém faz isso. Mas todo dia a gente tá pedindo pro nosso corpo, por que será que eu tô cansada?
dormiu mal. Então, a gente sempre tá pedindo. E uma coisa assim que, pegando o gancho da pergunta que você fez pra Jaque, da suplementação, já faz 5 anos que eu estudo e trabalho diretamente com suplementação, com revenda e indicação também nos protocolos. A gente estuda, vê todos os artigos científicos sobre o que já tem de mais novo na saúde, quando a gente estuda sobre o NAC, que tem na nossa Glutamine Prime, quando a gente estuda sobre os aminoácidos de uma forma geral. Agora, quando a gente implementa os produtos da For Life, o resultado é completamente diferente do que você implementar por conta da nanotecnologia. Que também aí, ó, quem tem Farflix já vai atrás de aprender sobre isso. Mas a nanotecnologia, a biodisponibilidade que os produtos da For Life têm, são para dar esse subsídio para o corpo. Para você conseguir responder às ameaças. Porque o que é, por exemplo, quando alguém pega uma dengue? Não tem remédio para dengue. O seu corpo que precisa lutar contra isso. Por isso que você fica com febre, para combater a dengue. Mas se você não tem um sistema imunológico bom, uma simples, entre aspas, porque não é simples, dengue pode te deixar de uma forma, assim, com muitas sequelas. Exatamente. Ou morrem. Então, Pessoas que morrem já pela picada. Que foi o que a gente viu na pandemia. Minha filha tinha 4 aninhos, eu lembro, que ele estava começando em creche. Tinha mais que os meninos eram asmáticos. Tinha mais que os meninos danada, um ventinho e já ficavam resfriados. Minha filha sempre estava saudável. Por quê? Pelos produtos, porque em casa eu consumo. Não precisa. A gente busca a solução quando já tem algo. Sim. Por que não a gente já prever antes? Eu tenho uma tia que com 60 e pico anos, que ela sempre foi bem, gostava, está bem arrumada, tudo, com uma doença bastante complicada, que ela tinha que depois outra pessoa levar ela, trazer ela. Então, na minha mente, eu falei, nossa, glória a Deus por conhecer For Life, glória a Deus por ser parte de For Life, glória a Deus por consumir esses produtos. Cada vez que eu vejo pessoas da For Life que começaram comigo há 15 anos atrás, ou que eles já estavam 20 anos, eu vejo mais rejuvenescidos. Imagina, eu tenho 3 filhos, um de 26, 22 e 16, e sou avó. Agora que eu estava com meu netinho, mimando ele, todo mundo, tem pessoas que falavam, já que não acredito que você é avô, já que você não é avô, são seus filhos. Então eu fico, For Life, todos os produtos. Não tenho cirurgia. Muito colágeno, né, já? O colágeno, tal. De verdade, que importante que é, não só, por isso eu falo, para a parte estética, do que você começa a consumir os produtos, você nota de dentro para fora. Não é o preço, é o valor. E qual é o valor da vida? Valor agregado. Qual é o valor da vida? Tem pessoas que falam, quanto custa a tua saúde? Não tem preço. Não tem preço porque é incalculável. Na pandemia, todas as pessoas olharam muitas vezes que por mais dinheiro que eles tinham, não estão nesse plano hoje em dia terrenal. Sim. E bom, aí que eu falo, né? Agradecida por essas moléculas inteligentes. Paty, Jaque, é importante você ressaltar, o brasileiro, ele tem essa preguiça natural. Ele só procura um médico quando ele tá numa fase já aguda e sentindo alguma coisa. A gente não dá importância devida para prevenção. Por exemplo, como que você procura um dentista? Pô, quando eu começo a sentir uma dor no dente. Não. Mas você escova os dentes todos os dias, 3 vezes por dia, você higieniza a sua boca, entendeu? Quando você procura um cardiologista, por exemplo, pô, eu tô sentindo alguma arritmia e tal, mas o que você tem de seus hábitos? O que você muda nos seus hábitos? Então, o brasileiro sempre procura quando sente. Mas não só o brasileiro, o boliviano, o chileno, o peruano, o americano, todo mundo é assim, muitas vezes. Mas se nós pensamos diferente, nós falamos diferente, que era uma coisa que eu, quando eu cheguei, sofria com. Eu queria comunicar em português. Eu queria comunicar e eu falava em espanhol. Para levar importância. Para levar importância. É isso. Você tem que dar importância. Eu escutei no vendedor mais grande do mundo, quando... como você vai vender algo se lá nesse lugar não usam sapato? Como lá você vai vender algo se realmente praticamente mostrar o que você faz, né? Com tua vida, com tua saúde. Aí as pessoas vão... Por isso é que
precisamos mais brasileiros conhecendo da For Life, Sim. conhecendo da oportunidade, conhecendo do negócio, conhecendo dos produtos, para assim chegar a cada rincão do Brasil. Por quê? Nossa, são mais de 200 milhões de habitantes. Ele é Mato Grosso, São Paulo, eu estou morando aqui em São Paulo. Mato Grosso, eu sei que ainda não fiz nada com tudo que temos que fazer. A Jaque me lembrou agora a palestra do Lizombi, lembra do México, Paty? Por mais que você ache que todo mundo conhece a For Life, quase ninguém conhece a For Life. Ninguém conhece For Life. Porque, assim, é um mercado inexplorável, assim, pra gente. Isso pra vocês tudo é muito bom, né? Porque o conhecimento de um produto tão bom dos Estados Unidos, às vezes as pessoas não entendem o benefício. E não tem quem fale isso pra elas. E sabe o que foi o que mais amei da For Life? Não vou falar nome de outras empresas, mas tem outras empresas que pagam publicidade para que X pessoa conhecida fale que está consumindo o produto tal e qual. For Life é diferente e foi uma das coisas que eu amei dessa maneira de trabalhar. Porque For Life é a mesma pessoa, sabe, que é o melhor, dallá do fundo que ninguém conhecia você começa a experimentar e já você encende uma luz na vida de outro, e você, graças a que você decidiu ser parte você acaba crescendo na For Life. Então, nossa melhor publicidade é nós mesmos, com o que nós consumimos na For Life. E é por isso que nós queremos... Olha, ela fala, eu me sinto como menor. Eu amo escutar a Mariana, eu sempre falo, a gente nunca deixa de aprender. O tempo todo estamos em aprendizado. E que bom ter pessoas, eu sempre aprendo dela, aprendo das pessoas que estão vindo a formar parte da minha equipe, aprendo dela que forma parte da For Life, já é minha família também, da For Life. Então, que bom, porque vamos a somar outros. Então, por isso somos esta nossa digital é diferente. Então, cada tem seus dons para servir o outro e juntos fazer grandes coisas no Brasil. E assim a família For Life, né, Paty? Acho que a inspiração em outras pessoas é muito importante, né? Independente da sua profissão, do que você faz, a For Life ela é muito democrática, né? Então acho que é isso, que quando você se inspira, você começa a seguir uma pessoa. Eu não preciso seguir uma famosa, mas quando eu vejo a Mariana falar, por exemplo, eu já fico com vontade de escutar mais. Sim. Então as jovens, homens e mulheres jovens que vê a Mariana, falam, pô, tô gostando do que ela tá falando, tá casando com as minhas ideias, com o meu dia a dia, isso é muito bacana. Exatamente, e até pegando esse gancho, a Jaque tocou num ponto que eu acredito que é bem importante. Quem não consegue sentar para aprender, não consegue levantar para ensinar. O quanto é importante vocês com todo esse bonito, conhecimento... Paty, repete. Repete. Quem não senta para aprender, não levanta para ensinar. Tá. Exatamente isso. Quem não senta para aprender, não consegue levantar para ensinar. Mas assim, pegando esse gancho, porque o quanto é importante vocês que têm um conhecimento nato do produto, da companhia, vocês são duas grandes líderes com posicionamento extremamente importante. Quantas pessoas vocês não ensinarão? E quantas pessoas, através de vocês, também não transformarão outras vidas? Então, isso se faz muito importante. O quanto é importante as pessoas que estão chegando agora ouvir vocês são líderes. Né? Porque, de certa forma, quando vocês chegaram, vocês também ouviram alguém. A gente se inspirou em alguém. A gente se inspirou em... Eu tenho muitos mentores, não só na For Life, sino em livros que também eu fui lendo para ir entendendo muitas coisas que estavam acontecendo, que estavam passando pela minha mente. E For Life abraça todo tipo de pessoa. Aqui não pergunta que classe social é você? Rico, meio, pobre? De onde vem você? Qual é o bairro onde você mora? Obviamente precisa o bairro, mas para você cadastrar. Mas não porque você vale pelo que onde você mora. Você vale pelo que você é. E essa foi uma das coisas que eu fiquei apaixonada na For Life, porque, nossa, eu tenho histórias aqui, faxineiras, que a lo melhor ganhavam um mínimo, para sustentar a família, que hoje em dia estão ganhando 3, 4 vezes mais. Imagina como mudou a vida dessa pessoa. Cada ter a liberdade financeira que ela quer, porque a lo melhor a liberdade dela é X quantidade. A minha, a sua, de cada pessoa é diferente, mas já é uma mudança de vida. Aí tem grandes executivos de Portugal, da Colômbia. Eu conheço um dos meus grandes mentores também, Giovanni Perotti, que
letrado, sabe? Sensacional. Sentou ao meu lado na Convenção do México, é um cara espetacular. Letrado. Eu para quando falo uma palavra assim, tenho que buscar uma enciclopédia, um dicionário para ver o que falou, mas eu gosto dessa palavra que falou, eu vou. Mas como eu, que não sou perfeita também falando, uma pessoa tão estudada, com tanto conhecimento, você realmente conhece histórias, se inspira. A história de Lili Sanches, para mim, foi surreal. A história de Lili Sanches, que hoje é platino na empresa, uma mulher com resultado também da For Life, que eu fiquei, a primeira vez, quando eu escutei a história, eu chorava, porque eu falei, nossa, um dia vou ligar lá, um dia vou ligar. Aí, quando você passa o tempo, tem pessoas que indiretamente você inspirou. Eu tenho pessoas que não conhecia, que já me conheciam porque alguém falou minha história, e aí falavam numa convenção, Jaque, você, nossa, você se veia maior lá na tela do Instagram, na tela do Facebook, nossa, Jaque, mas sua história me inspirou, uma foto, as pessoas chorando, agradecidas, eu falei, nossa, que bênção, né? Tanto bom como ruim, porque estou falando, não sou perfeita, tive que errar muitas vezes, mas o mais hermoso é o coração que vai unindo as pessoas para você brilhar. E hoje a modernidade permite você, além de cuidar da sua saúde, ganhar dinheiro também, né? Porque eu vejo muitos jovens, adolescentes seguindo influencers e tal, mas acaba construindo uma marca que não traz benefício nenhum. Consome um brinco, uma maquiagem, um blush, porque uma celebridade falou, mas o que isso vai mudar na sua vida? O que você vai levar de legado, de propósito para sua família, né? Então, eu acho que está faltando um pouquinho esse engajamento do jovem, né? De gastar energia com algo que realmente mude a vida da sua família ou do seu cônjuge, né? Exatamente. E para quem quer entrar, Léo, agora a gente tem uma ferramenta fantástica, que é o Forflix. Então, assim, para quem está querendo começar agora, já vai entrar justamente com uma plataforma gigante que a pessoa vai poder aprender, ela vai poder ensinar outras pessoas de uma forma muito fácil, com vídeos muito claros. Porque é o que a Mariana falou, né, Paty? É tudo questão de aprendizado, né? Quando você vai para um outro setor da sua vida, um outro segmento, você se dedicar a conhecer, você está se preparando para poder duplicar. E o multinível é assim. A For Life, cara, por ser uma empresa americana e ter algumas nomenclaturas em inglês, ele acaba dificultando para o nosso país. Só que hoje, agora, temos a Forflix, né? Que é uma plataforma completa para você entender por fatores de transferência. Né? Se você falar isso para alguém, as pessoas ficam, como assim, fatores? Olha, tem um ponto muito importante disso que você está falando da Forflix e de tudo o que a Jaqueline falou, de tudo que a gente conversou hoje por aqui, que é o seguinte, quando a pessoa se forma ali, né? Teve a oportunidade de fazer uma graduação, igual, imagina eu lá atrás, quando me formei em engenharia civil. Eu não tinha muitas competências. Eu precisei estudar sobre vendas, eu precisei estudar, que eu não tinha nada disso na faculdade, apesar de ter aberto uma empresa júnior e de ter participado dos eventos de empresa júnior, já era diferente dos meus colegas. Mas mesmo assim, eu não sabia nada ainda de comunicação, porque a faculdade, de oratória. Ela não dá a bagagem, a experiência. Exatamente. Ela te dá uma formação. Né? Agora você só vai aprender realmente no mercado, na prática. E aí que é o ponto, Léo. Eu não sei quanto eu investi nos primeiros anos. Eu trabalhava para poder investir em cursos, em curso de vendas, em curso de oratória, em curso de comunicação, para eu poder me aprimorar, para eu poder me tornar uma profissional diferenciada no mercado de trabalho. E quando você entra no marketing, isso foi um dos pontos que eu me apaixonei muito pelo marketing de multinível, por poder proporcionar para pessoas a mesma experiência que eu tive, porque eu precisei investir, e hoje eu sei que as pessoas que estão abaixo de mim, que entraram meus downlines, eles têm a oportunidade de aprender com gigantes. Estávamos falando aqui do Anderson Carpes, ele já fez muitos cursos e tem uma bagagem também incrível. E a gente pode ter lá o Anderson na nossa casa sem pagar nada por isso. Eu posso ter acesso a Jaqueline sem pagar nada por isso. Eu posso ter acesso a... Eu falei muito eu gosto muito da Jeane, porque eu acho ela muito criativa. Eu acho ela incrível na criatividade. Ela falou 1 hora sobre criatividade, e eu tenho acesso à mente dela. Que isso é o tal do mastermind, a mente mestra, você ter acesso a essas mentes. E hoje a gente tem esse acesso de uma forma muito facilitada, didática, na Forflix, sem ter que pagar. Então, além de tudo, você estava falando sobre você também, além da saúde, você poder ganhar dinheiro, mas você poder ganhar experiência. Você poder investir apenas o seu tempo e se desenvolver como um profissional.
A For Life também proporciona isso. E isso, pra mim, acho que é muito incrível, porque é algo que ninguém tira de você. Exato. As pessoas podem vir aprender com a Patrícia, os anos de experiência que ela teve, com o Léo, os anos de experiência que ele teve. Isso pra mim é muito incrível e eu tô até agora emocionada com essa realidade. Você lembra antes que, por exemplo, quando nós começamos, quando eu conheci a For Life, a primeira vez que me apresentaram foi em uma... assim, com caneta maior, em um hotel, tal, maior, tudo aí explicando. Quando você ia a uma reunião em uma casa, a gente não tinha telefone, WhatsApp, não tinha toda a comunicação que agora temos. Eu cheguei a ir a uma reunião, eu lembro, na Bolívia, longe. Aí, no momento, não tinha carro, porque quando eu cheguei da Europa para meu país, eu estava como estrangeira no meu próprio país. Aí, eu fui, não havia nem Uber, havia um táxi e tal. Eu fui lá, nem a dona de casa estava. Quando ela chegou, ai, desculpa, não sei o quê. Ela esqueci que era hoje. Eu estava com toda pletórica para dar a apresentação. Ela olhou aí, era um grupo de bandidos, eram uns 5 ou 6 bandidos. E eu falei, ei, venham vocês, vai escutar uma oportunidade de negócio. E eu peguei assim, fiquei... Mas eu dei a apresentação como se estivessem os platinos, sabe? Um pouco com medo, ao princípio. Mas eu estava aí por ela na apresentação. Sim. Eu estava cumprindo meu compromisso de estar aí, dando apresentação, dando essa semear. Antes, era tudo mais complicado na hora de você chegar às pessoas. Como nós tínhamos CDs para escutar histórias de outras pessoas e você estar inspirado, nós era com CD. Com CDs que você colocava e claro, já ficava rasgado assim, já você estragava e você escutava. Eu escutava o CD às 2, 3 da manhã, que era o horário que eu tinha para escutar o CD. Porque eu precisava me nutrir, me inspirar para seguir falando da oportunidade. Hoje, com toda essa tecnologia que temos, com Forflix, com líderes, que já está gravado tudo, que tem uma metodologia. Aí você vai pegar o melhor que você pode adaptar tudo, mas você ter a For Life, o alcance que vocês estão fazendo, olha, ter tudo isso ao alcance de todos. É maravilhoso. Então, em momento, eu acho que agora, eu tive que desaprender para aprender. Aqui eu abri Instagram e acho que eu tinha 500 seguidores quando eu cheguei. Agora são mais de 1.600. Mas de onde? Por isso é que meu Instagram praticamente é mais português, ou portunhol, como vocês queiram falar. Mas é porque a maioria de seguidores que eu tenho é do Brasil. Obviamente, estou morando aqui. Então, eu preciso me comunicar na língua de vocês. Mas que maravilha que não tem limite. E como nós somos seres ilimitados, que bom. For Life está investindo nas pessoas. For Life está investindo nessas ferramentas para que a gente tenha a mão no momento que seja, na hora que seja, no ônibus, no metrô, no carro. Nossa, que maravilha, que bênção. E quando você menos espera, você está tocando a vida de alguém. É isso que as pessoas precisam entender, porque hoje em dia a nossa economia, nosso mercado de trabalho está tão difícil que os jovens que se formam, o mercado não abraça todo mundo que se forma. Ele não tem como todos os dentistas sendo formados, todos os médicos, todos os advogados. Quando você descobre a For Life, você consegue entender que é algo que você pode se dedicar como um plano B. Então, existem diversas estratégias. Quem gosta de vender, a For Life atende. Quem gosta de se capacitar e treinar o Mastermind, a For Life atende. Quem gosta de criar equipe de vendas, né? Quem gosta de criar uma organização, a For Life atende. Quem gosta de divulgar um link numa rede social, uma ferramenta super moderna, MyShop, a For Life atende. Então, eu acho que sim, a For Life é uma empresa completa e que atende diversos tipos de estratégias, dependendo da sua idade. Diferentes estratégias, diferentes pessoas, diferentes histórias, diferentes patamares para alcançar. Às vezes, é o ego que a gente nos limita, né? Tem pessoas que, assim como falava a Mariana, e eu parabenizo a Mariana, porque ela fala, que vale mais? O meu conhecimento de eu ser a terapeuta tal, ou a profissional X, ou realmente... o que eu estava fazendo horas para ter um ganho assim ou conhecer, abrir minha mente e adaptar-me a algo novo que dá muita satisfação para mim, porque realmente todos precisamos. Você vai no supermercado e não é com um sorriso que você vai pagar o pão, que você vai pagar o arroz, o feijão. Tem que pagar com dinheiro.
tudo é com dinheiro. E eu fiquei surpreendida. Todo estacionamento aqui é com dinheiro também. Então, nossa, mas será que é melhor que eu vá no metrô, onde vai lotado de pessoas, ou melhor que eu tenha meu próprio carro? Será que é melhor que eu tenha que estar de 8 a 8 todos os dias, hasta final de mês, ter uma renda, ter uma renda X, ou realmente trabalhar por meus próprios sonhos? Muitas pessoas que começaram na For Life, inclusive eu, foi como um plano B. Mas depois, esse plano B ficou em um plano A, B e C. Você se apaixona e começa a ver resultado. A segunda vez que eu estava fazendo uma reunião com minha mentora, assim, nossa, estávamos em um lugar chique, um restaurante lá em Barcelona, fizemos uma apresentação lá, e eu não estava arrumada, não estava toda suada, tudo com o cabelo aí, estava toda arrumada, estávamos terminando de um almoço, compartilhando com outras pessoas, dando um sorriso a outra senhora da outra mesa, compartilhando com ela uma oportunidade maravilhosa, que o dia depois ia ser o que e me ia levar a ter essa liberdade de tempo, que realmente hoje, agora, eu falo, tenho tempo para minha filha, 16 anos, em realidade nossos filhos precisam de nós, e quantas vezes eu passei muitas horas trabalhando, quando teus filhos já crescem, e você quer passar tempo com eles, onde estão? Com suas próprias vidas. Então aí eu penso, nossa, quando eu vejo mais, pode ser mãe, pode ser empresária, Sim. associada a For Life. Olha, eu ficaria horas e horas aqui, hein, Paty? Estamos chegando nos nossos finalmente aqui agora, né? Que pena! Uma pena. Passou tão rápido, nem parece. O que você gostaria de falar, Mariana? Que assunto que você não tocou, que você acha que é importante a gente ressaltar aqui para todo o Brasil, para todo mundo? Eu acredito que quem já está na For Life tem uma oportunidade, é o melhor momento, como a Patrícia colocou, de estar nessa empresa. Tem uma super oportunidade de escolher o seu caminho, se desenvolver, mas também perceber o que faz de melhor e explorar isso. Se é a comunicação, se é o fechamento. Então, pode explorar, foque. Se você percebeu que o seu dom e o talento tá ali, foque em estudar bastante. Não foque em aumentar a nota dos outros conhecimentos. Foque em aumentar mais naquilo que você já é bom, para você já começar a colher, igual a Jaqueline falou, ninguém sobrevive do sorriso. Para você já colher os seus resultados, para você já comemorar suas pequenas vitórias, como foi dito, na questão do mapa dos sonhos, para aí sim você ter a sua estabilidade e conseguir poder buscar outras realidades, né? Ah, não, agora eu posso me desenvolver nessa outra área, agora eu posso fazer isso aqui que eu gosto mais. E para quem ainda não conhece a empresa, eu quero deixar o recado de fato trazer refletir um pouco sobre essa mudança de mentalidade. Porque o Léo estava falando sobre como aqui no Brasil nós temos, mas que eu acredito, como a Jaqueline pontuou muito bem, que é o Ocidente, que tem muito isso de pensar só quando já tem a doença. Então, de você olhar o quanto essa questão do valor. Uma cápsula dessa daqui, com você aí começando, você consegue pagar ali menos que R$5 em uma cápsula. Uma cápsula dessa daqui, a experiência do meu sogro, ele toma uma dessa por dia, por 90 dias, na verdade, ele nunca para, e ele não teve mais crise de ansiedade. Ele trabalha com lavoura, então nenhuma safra ele teve crise de ansiedade, que era um problema, que era dias perdidos, que era cuidar da doença, não cuidar da saúde. Então, eu não vou dizer eu apelo, mas eu peço para que vocês olhem para a saúde de vocês, como está hoje, e não pense assim, mas já tá tudo certo, porque na minha família todo mundo tem diabetes, então eu vou ter também. Todo mundo tem isso, então eu vou ter também. Aceitação é muito perigosa, né? É importante que você já dê os seus primeiros passos. Eu fiz o meu teste genético e eu tenho tendência para diabetes, para sobrepeso, para ser uma pessoa noturna, não diurna. Eu tenho vários que a gente chama de polimorfismos em genes. E quando eu falo para as pessoas não acreditam nisso. Porque já faz mais de 10 anos, aí acho que vai para 15 anos, que eu olho para minha saúde de uma forma preventiva. Então, eu convido você a também fazer esse olhar. Maravilha. Muito obrigado pela presença, Mariana. Eu que agradeço o convite. Aliando esse podcast há algum tempo e agora realizamos. Foi ótimo. Muito obrigado, viu? Obrigada. Obrigado, Jaque, pela presença mais uma vez. Em breve estaremos juntos novamente. Dá umas considerações finais aí para todo mundo que está acompanhando nosso podcast Caminho for Life. Caminho for Life.
Bom, eu animo vocês que ao melhor estão pensando que já não tem mais oportunidade, aqui tem uma. Que você pensa, nossa, meu estilo de vida é esse, eu venho de uma família pobre, eu venho de uma família escassa. Você pode vir de onde seja, mas você decide como que teus filhos, teus netos queiram viver o resto da vida. For Life está, nossa, dando a bem-vinda a toda mulher, a todo homem que perdeu as esperanças, que acreditou que porque não foi uma universidade, porque não teve a condição, não é a condição. As oportunidades estão aqui. Se esse informe chegou para você, essa informação chegou para você, é momento de você, não entendo, mas você age, você venha, que aqui tem toda uma equipe, tem todo um pessoal como vocês que estão dispostos a ajudar a que você tenha sucesso, a que você tenha um melhor estilo de vida, a que você tenha saúde, bem-estar, economia e que teus sonhos possam ser uma realidade. Não busquemos no governo que seja a solução. Não busquemos nos vizinhos que seja a solução. Sejamos nós os atores, praticamente, de nossa própria vida, unindo-nos a algo que primeiro parece desconhecido, hasta que você começa e se torna parte de nós e você entende que ser parte da For Life realmente é um cambio, uma transformação que vai trazer muitos benefícios para você, para a tua família, para todo mundo, porque se você está bem, tudo ao redor também estará bem. Maravilha, muito obrigado, Jaque. Que lindas as palavras, né? Lindo demais, eu tô assim encantada. Obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer imenso ter tido esse tempo muito especial ao lado de vocês. Então, antes de encerrar, Paty, já que tá todo mundo tomando o seu Energy, seu Rio Vida Chique, vamos fazer um brinde então de encerramento, né? Claro. Merece. Brinde de saúde. 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 For Life. Até. For Life.